Nous disons Amen. Et l'Église m'aide à acclamer le Seigneur. Nous avons prié pour nous je veux vraiment que tu acclames, que tu acclames, le Seigneur. Alléluia. Merci pour mon Vanda. Comme nous avons toujours l'habitude de le dire, ce n'est pas facile, il y a un hôtel Maliboso, il y a un peuple de Dieu. Et parler de la part de Dieu. Quelque part, il n'y a pas beaucoup d'enseignants. Pourquoi? Parce que c'est une charge de parler de la part de Dieu. Et avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de respect, que dans une parole du Bosson Abisso, juste pour être un canal, on s'embelle que la voix le belayo. Je ne suis pas spécial aux Abovada. C'est juste grâce que j'ai reçue de la part de Dieu d'être utile ce matin pour te parler. Demain, ça sera ton tour. Demain, Dieu aussi peut t'utiliser pour parler ou faire l'œuvre de Dieu d'une manière à une autre. Je dis merci au bureau de l'église pour le choix qu'ils ont fait encore sur moi afin d'être le prédicateur de ce matin. Rapidement, toujours que matin à Nabiso. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à écouter la parole ce matin? Je pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt d'écouter la parole? On va vraiment voler, on va vraiment aller en profondeur. Je t'en supplie pour la distraite. Sois concentré afin que Oyo Konzamna Bongi Selio. Avec beaucoup de respect, tu vas botter les mains. Dans la lecture, il y a le livre, il y a Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. Je vais lire le verset 1 à verset 9. Galates chapitre 1, verset 1 à 9. Natangi Nakombola Yesu. Paul, apôtre, non de la part des hommes ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire maudit. Verset 9, nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Parole du Seigneur. Merci. Nous sommes en année 2024. Comme thème, la grâce
de Dieu. com o tema a graça de Je Deus. crois que l'église les a déjà bénis avec beaucoup de prédications Eu acredito que a igreja já foi abençoada com várias pregações concernant grand thème que partagé dans l'année 2024. concernente ao tema em que estamos a partilhar durante este Je ano. crois qu'il y a encore beaucoup de choses à dire en ce qui concerne la grâce de Dieu. E acredito que ainda há coisas por dizer sobre a graça Même de si tu Deus. explorons pendant l'année au Mobimba, Mesmo se nós falarmos durante este ano todo, je suis sûr que aussi sa grâce de Dieu nous a sauté dans eu tenho a profondeur. certeza que não vamos terminar de falar sobre a Il y a graça de beaucoup Deus. de choses à parler à ce qui concerne la grâce de Dieu. Porque na verdade existem muitas coisas a se falar sobre a graça Parce de Deus. que la doctrine chrétienne Porque a doutrina cristã, est vendue du colo ya mo oyo grâce. ela está baseada sobre esta palavra Le pasteur graça. Alidor a dit que mardi à l'obaki O boye pastor Alidor na terça-feira disse o et seguinte, que dans l'église nyonso na ba religion nyonso disse que em todas as outras religiões, eloko esalaka différence entre christianisme na ba religion o mosusu. que faz a diferença entre o cristianismo e outras Il faut religiões, déjà koyeba ngo que christianisme eza religion te. temos que já saber que o cristianismo não é religião. Mais eloko esalaka différence entre christianisme na ba religion mosusu. Mas o que faz a diferença entre a religião e o Parmi cristianismo, biloko yango eza la grâce de Dieu. dentre essas coisas encontramos a Dans graça notre de religion, Deus. tu ne trouveras pas le mot grâce de Dieu. Na religião não vais ouvir esse termo graça Quand de nous Deus. parlons de la grâce de Dieu, E quando nós falamos da graça de directement, Deus, nous allons se référer au christianisme, diretamente estamos a nos referir ao où cristianismo, il est basé sur la mort et la résurrection de que Jésus-Christ. está baseada sobre a morte e a ressurreição de Jesus Ce Cristo. matin, bien-aimés dans le Seigneur, Nesta manhã, amados ao Senhor, je suis venu dire au peuple de Dieu, eu vim dizer ao povo de Deus à ce qui concerne la grâce aquilo de que Dieu. tem a ver com a graça de Deus. Objectif nanga na tongo O alelo, meu objetivo na manhã de hoje déjà que ngai na yo é somente que tu e eu tozonga dans le vrai évangile. possamos voltar no verdadeiro evangelho. L'objectif nanga na tongo alelo, O meu objetivo na manhã de hoje déjà que tu comprendre la grâce de Dieu réellement examinée. é que nós consigamos entender o que é na realidade Parce a que dans la graça de vie Deus. chrétienne, Porque na vida et cristã, non pour comprendre malamu te, o que você não tens bem o domínio, okozwa mpe bénéfice nango malamu te. não terás como beneficiar da Soki coisa. olingo bénéficier na Se prière, queres beneficiar da il faut aller oração, bien enseigner à ce qui concerne la prière. tens que ser bem fundamentado naquilo Soki que olingo tem a ver com a bénéficier oração. na bapromesse ensemble Se na queres Biblia, beneficiar das promessas tu de Deus dois na bien Bíblia, comprendre la parole de tens Dieu que bem entender a palavra afin de que tout ce que Deus, la Bible a dit soit acte na vie para na yo. que todas as promessas da Bíblia tenham lugar Alors, na sua à ce qui vida. concerne la grâce de Dieu, Naquilo que diz a graça nous de devons Deus, vraiment aller en profondeur nós temos que ir mais na afin que nous profundeza, comprenions en réalité les années a fim de entendermos o que é isso, pour a que graça nous soyons de pas Deus, bénéfice dans la profondeur. para então beneficiarmos das suas Alors, le profundezas. texte est tout content dans le livre de Galates. O versículo em que acabamos de ler no livro de Gálatas Pour moi, c'est l'apôtre Paul. foi escrito pelo apóstolo Qui, Paulo, auparavant, Azalaki juif ou Azalaki chrétien. que antes era um judeus não Après, crentes. dans Actes chapitre 9, Yesu akutani na ye, E depois no Atos 9, Deus se l'apôtre encontra com Paul a ele. commencé à prêcher l'évangile. O apóstolo Paulo começa a pregar o evangelho. Quelque part, dans ce que l'évangile, on a noté à Bino, Numa parte ele dizia que o evangelho que eu vos na anuncio, sua mãe pas à batoté, eu não recebi mais je aqui le homem, reçus par révélation. mas eu recebi por meio da C'est le revelação. Seigneur Jésus qui m'a révélé ces choses. É Ele mesmo, Jesus, quem me revelou essas coisas. Partout, apôtre Paul à l'Ekaki, Onde quer que ele passava, il a prêché l'évangile de Christ. ele pregou o evangelho de Il a Cristo. prêché l'évangile de la grâce. Ele pregou o evangelho da graça. Partout où esika ya leka, Onde quer que ele já passou, sima na ye koleka bandaki kokoma balettre. após ele enviava cartas. Balettre oyo tobengaka baepitre. Cartas essas que nós chamamos de L'apôtre Paul a epístolas. écrit 13 O épîtres. apóstolo Paulo escreveu 13 Et parmi epístolas. ces épîtres, toza na épître ya Galates. E dentre elas temos o Gálatas. Et ceux qui botangi très bien, E se forem bem a ler, na introduction pe na conclusion ya balettre nyonso apôtre Paul akoma, na introdução e na conclusão de todas as epístolas de il Paulo, commence toujours à dire que la grâce de notre Seigneur ele Jésus-Christ começa sempre por dizer que a graça
do nosso Senhor Et il Jesus. termine toujours en disant que la grâce de notre Seigneur Jésus. E ele termina também por dizer a graça do nosso Senhor Donc Jesus. pour l'apôtre Paul, Para o apóstolo Paulo, l'introduction de l'évangile de a Jésus introdução do Evangelho de Jesus fait conclusion à l'évangile de Jésus. e a conclusão do Evangelho de Et Jesus fondée sur mot grâce. está baseada sobre a Donc quand graça. nous parlons de l'évangile de Jésus, Quando nós falamos do Evangelho de nous Jesus, parlons de la grâce. nós falamos diretamente da Et graça. moi, pour la musique, apôtre Paul Aleka, E dos lugares onde ele passou, Aleka na Galates, ele passou em il a Galacia. prêché E l'évangile. ele pregou o Si Evangelho. mana Paul koleka wana, Após ele ter passado, groupe ya bato moko bautaka Israël baye koteya lisusu na kati ya ville wana ya Galate. grupo de pessoas que vinham de Israel foram pregar naquela cidade. Babandi koteya le contraire ya oyo apôtre Paul ateyaki. E eles pregavam o contrário do que o apóstolo Paulo havia Babandi dito. koloba boye. Eles começaram por Okoki dizer: na bino koyamba Yesu. vocês podem aceitar, Okoki na bino Jesus. koyamba évangile de Jésus. Vocês podem receber o Evangelho de Kasi Jesus, bokosana te la loi de Moïse. mas não te esqueçam da lei de Moisés. Bokosana te les pratiques de la loi. Não se esqueçam da prática da lei. Malgré boyambi na bino Yesu. Apesar de terem aceito Malgré Jesus, boyambi l'évangile de la grâce. apesar de terem aceito o Mais Evangelho da yango graça, elongoli ba pratique ya loi mas te. elas não excluem as práticas da Soki lei. osali lisumu, Se você pecar, zwa nyama kende koboma bota balimisa masumu pega na um yo. animal, vai matar para que Deus perdoe os seus Soki pecados. oza na likambo ya kosala na Nzambe, Se você tem alguma coisa a fazer com zwa Deus, offrande na yo offrir pega a sua oferta e po vai dar ebendela yo faveur ensemble para likolo na que yo. ela traia o favor de Deus sobre ti. Continue kopesa babola, Continue dando aos continue pobres, kojeûner, continue na jejuando. likanisi ke o attirer faveur ensemble No likolo na yo. pensamento, no objetivo de atrair a graça Mais de yango Deus. te apôtre Paul ateya. Mas não é este o evangelho que o apóstolo Paulo Yango te le anunciou. vrai évangile de la grâce que Paul avait prêché. Não é este o verdadeiro evangelho que o apóstolo Paulo Paul a anunciou. prêché l'évangile de Jésus. O Paulo pregou o evangelho de Jesus. Il a dit qu'il y a le salut en aucun autre nom, Ele disse que não existe salvação no outro nome, seulement le nom de Jésus. somente no nome de Jesus. Paul a prêché aux Galates. O Paulo pregou em Il Galacia. leur a dit ceci: Ele disse o pour seguinte: être sauvé, para ser salvo, vous devez croire au Seigneur Jésus-Christ. vós deveis crer em Jesus Cristo. Ce n'est plus question de mélanger. Já não é questão de Ce n'est plus misturar. question de mélanger le salut avec les pratiques. Já não é questão de misturar a salvação e a prática Ce da n'est plus lei. question, il y a pour mélanger le salut avec les efforts humains. Já não é questão de misturar a salvação. Paul a prêché disant ceci: O Paulo pregou dizendo les sacrifices humains ne sauvent plus, que o sacrifício humano não mais salva, c'est l'œuvre de la croix qui sauve. mas é a obra da cruz que salva. Les œuvres ne sauvent plus, As obras não salvam, mais c'est plutôt Christ qui sauve. mas, portanto, Cristo quem Pour salva. être sauvé, Para que sejas salvo, eza na makasi na yo te, não é pela sua força, eza na baœuvre na yo te, nem tampouco pelas suas eza mpe na obras, volonté na yo te. também não pela sua Mais vontade. cela passe par accepter l'évangile de Jésus. Mas isso vem por aceitar o Evangelho de Les Cristo. œuvres doivent être l'expression de notre amour envers Dieu. As obras têm que ser as expressões do amor. Soki nazosalela Nzambe ndenge nazoteya Se boye, eu estou a servir a Deus da maneira que eu par estou a exemple bandeko oyo pregar, bazotravaille na por protocole, exemplo, os irmãos que estão a trabalhar soki no ozopesa na protocolo, mosala ya Nzambe, se você está a obedecer a obra de tout ce Deus, que tu peux faire pour Dieu, tudo que tu podes fazer para Deus, quand tu le fais pour obtenir la satisfaction ou la grâce de Dieu, quando você faz com o intuito de teres a graça de Deus, tu es encore un religieux. você ainda é um Tu es religioso. encore dans la religion. Você continua ainda na Dans religião. la nouvelle alliance, Na nova aliança, nous ne servons pas Dieu pour avoir, nós não servimos
servimos a Deus para Mais le alcançar. service est l'expression de notre Mas o amour. nosso serviço é a expressão do nosso amor. Ce qu'il faut dans ça, les Se ensemble, for para servir a c'est ça Deus, parce que Adima, comme il peut dire, é porque Ele aceitou morrer a favor de si mim. je dois aimer Dieu, E se eu vou amar a c'est Deus, parce que lui, il m'a aimé le é porque premier. Ele me amou primeiro. Si je dois me sacrifier E pour se Dieu, eu quero me sacrificar c'est para parce que Deus, Christ s'est sacrifié é en porque premier. Ele se sacrificou em primeiro Non seulement ça, lugar. l'alléluia, sa réponse. Tudo quanto eu faço hoje é a resposta daquilo que Je Deus ne fez por fais mim. pas cela pour obtenir la faveur de Dieu. Eu não faço para adquirir o favor de Je ne Deus, sers não. pas Dieu pour recevoir la protection de ma vie, non. Eu não sirvo a Deus para ter a proteção da minha Mais vida, je não. sers Dieu Mas eu sirvo a d'une Deus manière à témoigner paix, amour dans porque é uma la maneira de demonstrar o meu amor Il a m'a aimé Ele. le premier, Ele me amou il primeiro. s'est sacrifié à ma Ele place. se sacrificou no meu Et en lugar. retour, E no retorno, dans un eloko ya gravité, on a repensé. eu não tenho nada de especial Si ce n'est a dar. premièrement d'obéir à sa Se não parole for de obedecer a sua et après palavra d'exprimer mon amour e depois exprimir o meu par amor rapport à mon salaire, on a reçu com relação ao trabalho que eu posso Même fazer si para quand je Ele. suis en présence ensemble et dans notre prière, Mesmo quando eu estou na presença de Deus mon orando, intention n'est pas beaucoup plus pour demander à Dieu, a minha intenção não é simplesmente mais pedir a beaucoup plus Deus, c'est pour passer du temps pour celui qui a mas donné para sa passar vie mais pour moi. tempo naquele que Bien-aimés deu a sua vida dans le por mim. Seigneur. Amados ao Senhor. Makambo oyo église ya Galate et Viva, Essas coisas que a igreja da Galácia yango viveu mpe tozovivre lelo. são as coisas que nós vivemos hoje. Tozoloba ke também. toyamba évangile de la grâce. Nós dissemos que recebemos o Evangelho da Mais toza Graça, na bamélange na manière na biso ya kosalela mas nzambe. ainda temos as misturas na maneira de Lelo na servir a baeglise na Deus. biso Hoje em nossas igrejas, tozomélange kombo ya Yesu na bapratique. nós misturamos o nome de Jesus com as Aujourd'hui, práticas. l'évangile oyo tozoyoka Hoje o Evangelho que nós ouvimos ezofaire croire biso ke faz-nos crer que jeûne mpo nzambe asalela yo, jejua para que Deus opere. pondela mingi mpo mona loboko ya nzambe, Ore muito para que você viva a mão de Deus. pesa mpo nzambe akanisela yo, Venha para que Deus se lembre de ti. salela nzambe mpo nzambe asala yo faveur. Sirva a Deus para que Ele te acorde o Mais alors favor. que l'évangile que les apôtres avaient prêché, ce n'est pas ça. Mas noutro hora, o Evangelho que os apóstolos pregaram não é isso. Premièrement, Christ s'est donné pour nous un point barre. Primeiramente, o Cristo entregou-se a Ele mesmo Jésus para s'est nós. donné gratuitement. Cristo deu-se de forma Et il n'a gratuita. pas besoin de tes sacrifices pour te faire du bien. Ele não precisa do seu sacrifício para que Ele se lembre de ti. Jésus n'a pas besoin de tes services pour t'annoncer yo. Ele não precisa que você faça alguma coisa La para que Ele Bible se dit lembre ceux de qui ti. abîment la vie sont témoins en aïe moko. A Bíblia diz que Ele não negou para nós o seu único À combien filho. plus forte raison à salela yo et à poser à monter Por manayo. ele não realizar o desejo do seu La coração. vraie évangile que les apôtres avaient prêché O verdadeiro evangelho que os apóstolos et de pregaram dire au peuple de Dieu, era de dizer ao povo de il n'y a Deus que Jésus qui sauve. que somente Jesus quem Ce n'est salva. pas Jésus plus l'eau. Não é Jesus Ce mais n'est pas água. Jésus plus ma fouta. Não é Jesus mais Ce n'est azeite. pas Jésus plus ma pratique. Não é Jesus mais a Ce n'est prática. pas Jésus plus que quelque chose qui me Não é Jesus mais alguma outra Mais mistura. d'abord Jésus-Christ. Mas em primeiro lugar Si Jesus vous Cristo. croyez au Seigneur Se Jésus-Christ você credes em Senhor Jesus comme Cristo, Seigneur et Sauveur, sendo o Senhor e et vous Salvador, marchez selon la parole de e Dieu, vocês andais segundo a palavra de tu Deus, es sauvé. você é salvo. Ça ne dépend pas des efforts Não humains. dependem dos esforços Ça ne dépend humanos, pas de tes pratiques. não dependem das suas Même pour práticas. Zambé à visiter, yo, Mesmo para que Deus te il visite, passe toujours par la croix. Ele passa somente pelo Il caminho ne da passe pas cruz. par nos Ele sacrifices. não passa pelos nossos Il ne sacrifícios. passe pas par nos Ele não œuvres. passa primeiro nas nossas Les obras. œuvres ne guérissent pas. As obras não curam. Les œuvres ne sauvent pas. As obras não Ce salvam. qui sauve, c'est la foi au nom puissant de O que Jésus-Christ. salva é a fé no nome poderoso
sobre Jesus. Le reste est une expression, il y a amour. O resto que nós fizemos é a expressão do amor. Alors, il y a une caractéristique, il y a pas vivre à Tanassé à grâce à ça. Existem características das pessoas que vivem debaixo da Il y a une graça. manière de vivre et à bateau Bazaranassé à grâce à Há uma ça. maneira, um modo de vida daqueles que vivem Je debaixo vais da donner ce graça. matin des caractéristiques. Hoje eu gostaria de passar duas Il y a bateau características va vivre à Tanassé, il y a das mouru. pessoas que vivem debaixo da graça. Il y a de aussi Deus. remarqué mon avis na yo. Essas coisas que você notar em sua Peut vida, remarquer mon avis à moto. ou se você puder notar na vida Déjà, de il alguém, te confirmera são coisas que confirmam que osa nascer la grâce. que você vive debaixo Ou da encore tu as graça de Deus. compris la grâce de Dieu. Ou você compreendeu a graça La de Deus. première des choses, A primeira característica, moto oyo à comprendre que personne vivre nascer la grâce. a pessoa que entendeu, a pessoa que vive debaixo da Il graça de croit Deus, à l'œuvre de Dieu parfaite, ele crê na obra perfeita de Deus, totale, total, complète. completo. Moto yazo vivre nascer la grâce A ensemble. pessoa que vive debaixo da graça de Deus, Andimaka ke mosala ya Yesu eza complet. ele crê que a obra de Jesus é completa. Andimaka ke Yesu akokisa mosala ya sa. Ele crê que Jesus concluiu o trabalho feito. Celui qui ne croit pas que l'œuvre de Jésus a été complète, Aquele que não crê que a obra de Jesus foi il n'a completa, pas reçu l'évangile de Jésus. ele ainda não recebeu o Il evangelho n'a pas de non plus Jesus. reçu la Ele grâce. ainda não conseguiu entender a graça Moto ayamba de Deus. grâce ya A Yesu. pessoa que recebeu a graça de Andimaka Jesus, ke mosala Yesu asala eza parfait. ele crê que a obra de Jesus é perfeita, Eza total. é total, Eza complet. é completa. Celui que dit total Quando nós falamos ou total encore complet, ou então ça completo, signifie que c'est plein. quer dizer que está cheio. Il n'a rien à en ajouter. Ele já não tem nada a se Quand tu as acrescer. reçu la grâce de Dieu, Quando você recebe a graça tu de crois Deus, totalement à ce que Jésus a você fait. crê na totalidade naquilo que La Jesus Bible dit fez. dans le livre de Jean, chapitre 19, verset A 30, Bíblia diz no livro de João 19:30, Yesu na mulu sur le but tetelesai, tout est accompli. Jesus na cruz disse: Tetelestai, tudo foi consumado. Nyonso ekokisami. Tudo foi consumado. Soki ye moko Yesu ne mulu sur le yango, Se ele mesmo disse isso na c'est cruz, qu'il a réellement tout accompli. é porque ele havia tudo concluído. fait de déclarer que tout est accompli. O fato de declarar tudo está consumado, Jésus a regardé la mission de Pessah. quer dizer que ele analisou a missão que lhe foi dada. E quando ele viu que Atiki atanda mote. e não deixou nenhuma sobra, Là, il a déclaré que tout é est ali accompli. que ele declarou que Tetelestai Alors, lorsque tudo foi aujourd'hui, consumado. E hoje, On me prêche l'évangile nos prega o en Evangelho, me disant que tu as reçu Jésus-Christ, c'est bien. dizendo que você recebeu Jesus, é Tu muito bom. pries, c'est bien. Você ora, é muito bom. Mais malgré Yamano Yesu, Mas apesar de ter aceito Jesus, la façon de la paix, ma lien, mas também tens que ver os laços. de la paix, ma malédiction, à ma Também famille. temos que ver as maldições da família. Temos que quebrar os laços dos seus ancestrais. Eu tenho o costume de dizer, ou então nós recebemos Ou bien on n'a Jesus, pas reçu Jésus. ou então não recebemos. Parce que Christ en nous, Porque Cristo em nós, il complète, a conquis sa cagnon, il reste même rien. Ele completa tudo e não resta Ce nada. n'est pas un vrai évangile Não é verdadeiro evangelho. de prêcher les enfants de Dieu. Pregar aos filhos de Deus. Et que tu es ici un enfant de Dieu, Que você estás aqui, és filho de un Deus. chrétien réellement converti. Cristão realmente Et quelqu'un te convertido. dit que tu as des démons E alguém vem te dizer que você tem et tu demônios. crois aussi à cela. E você crê que tens demônios. Ou bien aux Yesu Katinayo, Ou você tem Jesus em ou ti. bien aux Yesu te. Ou você ainda não recebeu Ele. Écoutez, peuple de Dieu. Ouça, povo de Deus. Diable a travaillé dans trois formes. O diabo trabalha em três A formas. travaillé dans oppression, Ele trabalha com opressão. a travaillé dans obsession, Ele trabalha com obsessão. et a travaillé dans possession. E também trabalha com a possessão. Oppression. Opressão. Et là, qui que diable a libanda pour influencer yo na ma Quer vie. dizer que ele ainda está por fora a te influenciar no mal.
obsession. Obsessão. Il a dit que le diable a pour influencer dans le désir exagéré vers le mal. Quer dizer que ele influencia nos desejos do mal. Possession. Mas a possessão Il a dit que les démons vont vendre katina yo. quer dizer que os demônios estão em ti. Ceux qui vont faire le même délivrance, les démons vont le katina E yo. mesmo quando eles libertam, os demônios falam. Il y a même dans la possession. É isso que nós chamamos de possessão. Alors, un chrétien réellement converti, Cristão realmente convertido, selon l'évangile de la grâce, segundo o evangelho da n'a graça, jamais possédé. nunca pode ser possuído. Jamais. Nunca. Si vous voyez quelqu'un à E l'église, se nós vimos alguém il na est igreja, possédé avec les démons, ele é possuído pelos la demônios. réponse est claire. A resposta é Il clara. n'a pas reçu Jésus. Ele ainda não recebeu Si Jesus. quelqu'un a reçu Christ Se réellement, alguém recebeu Cristo na verdade, réellement converti, na verdade, ser les démons convertido, n'habitent pas en lui. o demônio não pode habitar. Comment est-ce que le Saint-Esprit va ensemble dans le Como explicar que o Espírito Santo coabita com o Et nous Espírito sommes là, nous croyons à de telles choses. Nós estamos aqui, cremos nessas C'est un coisas. faux É évangile. falso Ce n'est evangelho. pas l'évangile de la grâce. Não é o evangelho da Un graça. enfant de Dieu, Filho de la Deus. Bible dit ceci. A Bíblia diz o Et seguinte: la aquele que crê em mim, Jesus, moi et le Père et le Saint-Esprit, eu, o Pai e o Espírito nous Santo, devons habiter en lui. nós viremos Alors, coabitar quel com est cet Ele. évangile qui te pose, qui te dit que tu as des démons en toi? E que esse evangelho que te obriga dizendo que Tu dois passer par des délivrances. tens que passar pela Pour tomber dans la libertação, maison tens que expulsar o espírito imundo que Moi, está je crois que le démarche Eu creio que a marcha serait d'abord abertura, de recevoir le Seigneur Jésus. é primeiro você receber C'est Jesus. ce qui libère premièrement. É aquele Ou que ça la livre, la primeiro, Bible m'a para que você seja liberto Ou ça la livre dans l'enfoutement. para que você seja liberto. Il faut d'abord que Christ devienne ton Seigneur et Sauveur. Primeiramente, Cristo tem que ser o seu Et Senhor e belé dans Salvador. l'église Nabiso, Muitos em nossas igrejas aux âmes mercenaires, somos mercenários. aux âmes fiscité. Nós não somos filhos. Beaucoup bakota kaka mbala moko na makambo nzambe. Muitos entraram de uma forma Mais mingi precipitada. balekisa betape réellement te ndenge elekaka kokota na makambo nzambe. Nem todos eles passaram por etapas de Nous avons des païens qui servent Dieu. Nós temos ímpios que Nous servem avons a des Deus. païens qui chantent. Nós temos ímpios que Nous avons des cantam. païens qui prêchent. Nós temos ímpios pregando. Ils sont là, ils font l'œuvre de Dieu. Eles estão lá Mais fazendo ils a n'ont obra pas de Deus. reçu l'œuvre de la Mas croix. ainda não receberam a obra da De cruz. tels gens, quand on le délivre, les démons peuvent parler. Esse tipo de pessoa, quando passam na libertação, o demônio pode Malgré a ouça de l'ensemble. Apesar que ele Mais serve il y a a des Deus, démons en lui. mas ele tem demônios. Mais quelqu'un qui nele. est passé par la Mas croix, alguém que passou nas etapas quelqu'un da qui a cruz de reçu Jesus, l'évangile de la grâce, alguém que recebeu o evangelho les da démons graça, n'habitent pas en lui. o demônio não habita Peuple nele. de Dieu, écoutez-moi très bien. Povo de Deus, ouça-me com C'est atenção. le continuer pour y évangile wana libanda na ma TV même pour ça pour ya côté Vocês vão continuar a ouvir esse tipo de evangelho fora da les televisão. démons, la possession n'est pas pour les vrais enfants. A possessão não é para os verdadeiros filhos de Et quand nous Deus. disons que la grâce de Dieu, Quando nós falamos que a c'est graça de de croire à Deus l'œuvre parfaite de Jésus. é crer na obra perfeita de Jesus. C'est d'éviter les mélanges avec l'évangile. É somente para dizer de evitar a mistura. C'est d'éviter de croire qu'avec des pratiques, É Dieu de va la evitar sauver. de crer que com as suas práticas serás Le salvo. lot, bazote à biso, Hoje nos estão a ser et que pregados malgré tu as Christ en toi, que além de teres Cristo em ti, j'avais dit ça et je le répète encore. eu já disse por repetir, Parce que quand j'ai préparé ces prédications, porque quando eu preparava esta l'Esprit pregação, de Dieu m'a insisté en me disant qu'il y a des gens à l'église qui o pratiquent Espírito de ici, dans ça. Deus me convencia dizendo que ainda há pessoas que Mon praticam frère, isso. ma Meu soeur, irmão, minha sokoza irmã, awa. se você está aqui Ozozela ke Yesu asalela yo bolamu. e queres que Deus te faça alguma Ozoloba ke coisa, ano eza na grâce na e mavi. você confessa dizendo que este é o ano da graça, Après na biso kopriye nde topriere. mas depois de nós orarmos Sima aqui, badéclaration tokoki koyoka awa. depois das declarações, Yo oza na banzela na yo mosusu okendaka. você tem ainda outros caminhos que Bisika você vai, bapesaka yo mai, bapesaka yo mafuta. onde te dão água e óleo.
je sais pas comment. Para você deitar na sua Et casa, tu mets ta foi sur ça à part e sur le nom de você Jésus. coloca a sua fé nesse tipo de prática. Malheureusement, ta place n'est pas ici. Infelizmente, o seu lugar não é aqui. Aux autres qui s'en ont Você está a passar um tempo em vão. Ici, nous prêchons Jésus, point final. Aqui nós pregamos Jesus Il e ponto suffit de final. croire au nom puissant. É suficientemente se você crê no nome de Mets la foi Jesus. sur Christ. Coloca a sua fé em Cristo. Si le Seigneur oriente l'homme de Dieu, le pasteur Alidor a utilisé ma foot à pas si maillot. Se o Senhor orientar o pastor a usar o óleo para Donc on va dirigir, oui et amen à cela. vamos dizer sim, amém Mais aqui. cela ne doit pas rester comme une pratique de tous les jours. Mas aquilo não pode se tornar como uma doutrina Não. prática todos os Dans dias. la não. doctrine chrétienne, la doctrine de la grâce, Na doutrina cristã, a doutrina da graça, Acte 4, 12, il dit, entre Atos 4, 12 il y a le diz salut en aucun nom. que a salvação C'est existe seulement somente au nom puissant no de nome Jésus. poderoso de Jesus. Il y a quelqu'un qui donne un témoignage. Alguém que dá um Il est testemunho. allé chez un pasteur, le pasteur lui a donné un polo. Elle dit, ça polo, là t'as un bon. Ele foi no pastor, o pastor lhe deu uma t-shirt dizendo que Le usa pasteur a essa prié t-shirt. pour la polo. O pastor orou a favor da A Bible t-shirt. polo, zalaka nango partout. Disse essa t-shirt ande com ela em todos os lugares. Soko lingo lala no suko lango me kozana kotambola te Se você quiser dormir, pode lavar, mas ao sair, tens que estar yango com eza la essa protection t-shirt. na yo. Essa será a Yango sua ekosalela yo proteção. bolamu bachance na yo nyonso Essa eza. vai te trazer a sorte da tua Ayebisi ye vida. na te bonzambe na polo oyo. Ele disse que eu coloquei a divindade nesta t-shirt. Mensonge. Mentira. Mensonge. Mentira. La Bible dit, A Bíblia nous diz: avons tout pleinement en Jésus. nós temos tudo no completo Ce n'est pas em sur des Jesus. choses. Não é nas Pourquoi ça coisas. polo ou pas? Você pode vestir Você a uma t-shirt fruta ou ou pas? não, te dar um Si tu azeite n'as ou pas não. la foi sur Se Jésus, você não tiver a fé baseada em rien, Jesus, alors rien ne se fera dans ta vie. nada, mas nada Le vai mal que vai aussi vai partir. se operar na sua vida. Você vai pegar. Vont te cima na yo kisi, hein? Mas vale você pegar feliz Okeno liboso. para que você progrida. Vaut mieux okeno sima no kisi progresser Você pode pegar para que progredir oyaka awa na vie ya mélange. do que você trazer uma vida do Yo mistura. moko ozoya kosenga faveur awa. Você vem aqui pedindo favor de Yo moko Deus. ozokende na babeku batelo maboko Você osenga também faveur vai na. naquele outro caminho para que te imponham as mãos. L'évangile de la grâce O evangelho da graça exclut ces choses. exclui todas Nous essas sommes práticas. sauvés au nom de Jésus. Nós somos salvos no nome de Quelqu'un qui Jesus. vit sous la grâce de Dieu, Alguém que vive sobre a graça il de croit Deus que l'œuvre de Jésus est totale. e que crê que a obra de Il Jesus croit que é l'œuvre de Jésus completa. est parfaite. Ele crê que a obra de La Jesus Bible é dit dans Ephésiens perfeita. chapitre 1 verset A 3, Bíblia diz no Efésios 1, nous 3, sommes bénis par toutes sortes de diz bénédictions que nós somos abençoados com en todo tipo de bênção. Jésus-Christ. Mas em Ce n'est Jesus pas en Cristo dehors de Jésus. não é Ce n'est fora pas de Jésus Jesus. plus quelque chose. Não é Jesus mais Ce n'est alguma pas Jésus coisa. plus l'Ikasa Morobo. Não é Jesus mais alguma Ce n'est pas erva. Jésus plus c'est ma soeur, il va voir qu'elle en a beaucoup. Não é Jesus mais as C'est que nous salivas. avons toutes sortes de Mas a bénédictions Bíblia declara por toda sorte de en bênçãos. Jésus-Christ. Mas em Jesus Alors si Cristo. tu es en Christ, Se você estiver em Cristo, tu as toutes sortes de bénédictions. em ti há todo tipo de Le bênção. problème n'est pas chrétien autour de O l'eau. problema de nós, os crentes, Nous n'avons nós, pas la confiance sur le nom. nós não temos confiança. Le roi de Jésus a répondu Jésus. Como estamos a pregar Le simplesmente chrétien o nome de aujourd'hui Jesus. aime, vous savez, les êtres humains aiment les pratiques. O ser humano gosta das práticas. Les hommes n'aiment pas qu'on les convainc par des paroles. O homem não gosta de ser convencido simplesmente por Mais celui qui a palavras. l'esprit de Dieu Mas aquele que tem o Espírito de arrive à Deus, comprendre ces choses d'une manière différente. ele chega a entender coisas de Bien maneira aimé, la diferente. réussite dans la vie chrétienne, Amado, no êxito da vida c'est cristã, avoir la confiance et la foi sur le é Seigneur. primeiramente termos a confiança e fé sobre Jesus. Je te prêche ce matin Eu te prego nesta et je suis manhã convaincu que c'est la e vérité. eu estou convicto de que Parce que é quand verdade. on inventé ma le Porque baptême, eu não estou a inventar Exato, nada evangelho, contigo. apóstolo É Paulo o aqui, ó. evangelho que o apóstolo Paulo Porque pregou.
Christ seul qui sauve. Que somente Cristo quem Ce n'est pas salva. Christ plus autre chose. Não é Cristo mais alguma outra Alors je coisa. t'interdis, Yosa Awa, Eu te proíbo, você que está aqui. si tu veux la grâce de Dieu, Se tu queres a graça de Deus, laisse le mélange. não misture. Laisse le mélange. Deixa as misturas. Laisse aussi de servir Dieu Deixa também de servir a afin que Deus. na sima na ngo bota pa kanisela yo. Para que no retorno Deus te lembre. Qual Lembre-se est de la ti. religion? Isso ali é religião. Différence entre religion et christianisme. A diferença entre religião e cristianismo. Na religion, todos basalaka makambo po ba satisfaire Nzambe. Na religião, as pessoas fazem coisas para satisfazer a Deus. Mais na christianisme, Mas no cristianismo, biso tosalaka makambo te po to satisfaire Nzambe. nós não fizemos para satisfazer a Deus. Nzambe azala déjà satisfait na liwa ya Yesu likolo. Deus já foi satisfeito com a morte de Est-ce que Jesus quelqu'un a na compris? cruz. Será que alguém Nzambe entendeu? azala déjà satisfait. Deus já foi satisfeito. L'œuvre que Jésus a fait à la croix, A obra que Jesus fez na et cruz c'est Félissa Nzambe, c'est Sila. alegrou o coração de Deus. Donc, E eza ponto misala final. na yo te nde moto ekosala Nzambe asepela. E não são as suas obras que vão alegrar a Deus. Quand tu penses que si tu deviens un homme fort dans la prière, on doit sepelisa Nzambe, Quando você pensar que se tornar um homem forte na oração, você tu agrada oublies la a Deus. croix, Você se esquece da tu cruz. es un religieux. Você ainda é um Quand tu religioso. penses que nakopesaka na yo nde ozosepelisa Nzambe, ozosenga faveur ya Quando Nzambe, você pensa que ao dar, você atrai ao favor de tu Deus. es un religieux. Você ainda é um Dans le religioso. christianisme, Mas no cristianismo, ma prière, a minha mon oração, service o pour Dieu, meu serviço para mes offrandes Deus, même pour les orphelins, as ofertas que nós damos, os ezalaka te dons que mpona nós coupe damos, Nzambe, não é para provar a ezalaka te Deus, mpona senga faveur ya Nzambe não é nini. para atrair o favor de Deus, ezalaka não. mpona yebisa Nzambe que je t'aime tellement, Mas é para dizer a Deus que eu te amo naza tanto, ndenge bakopesa yo te, não tenho nada a te en dar. retour reçois les services No que je peux faire pour retorno, toi. receba o serviço que eu En faço retour por ti. reçois l'argent que toi-même tu m'as donné. No retorno, receba o dinheiro En que foste tu retour que me deu. nakosakrifie ton nanga mpona De koservir. retorno, eu vou sacrificar o Et meu non tempo para te servir. osala yango mpo obenga faveur ya Nzambe. E não praticar para atrair o favor de Deus. Là, ce não. n'est pas l'évangile que les Esse não é apôtres o ont prêché. evangelho que nos foi ensinado. Deuxième chose, E a segunda oyo característica elakisaka ke moto aza na se ya grâce ya que Nzambe. demonstra que a pessoa está debaixo da graça Oyo de ekolakisa Deus. ke yo opiki ngolu ya E Nzambe. prova que você viveu a C'est que graça de celui qui a Deus. reçu la grâce de Dieu, É aquela pessoa que recebe a graça de Deus. il croit qu'il y a un avant la croix Ele crê que tem avanço na cruz et après la croix. e após a C'est-à-dire, cruz. moto ayamba grâce ya Nzambe, Aquela pessoa que recebeu a na graça vie de na ye Deus. akondima ke toza na avant la Ele, croix a vida dele, ele crê que temos após et a puis cruz toza na après la croix. e temos o ante a cruz. Moto oyo aleki na ekulusu ya Yesu. A pessoa que passou na cruz de Jesus, Moto oyo ayambi l'évangile de Jésus. a pessoa que recebeu o evangelho de Jesus. Na vie na ye tokoremarke avant pe après la croix. Nós notamos o sufixo e o prefixo da cruz de Jesus. Soki makambo oyo nangi naloba awa sikoyo, Se as coisas que eu quero falar aqui agora, na vie na yo oremarkaka yango te, se você não nota essas coisas na c'est sua que vida, nanu oleka na ekulusu ya Yesu te. quer dizer que você ainda não passou na Ou cruz de encore nanu Jesus. oyamba évangile ya Ou grâce te. então ainda não acolheste o evangelho da graça. Il y a ce qu'on appelle avant la croix É aquilo que nós chamamos do antes et da cruz après la croix. e depois da La cruz. comparaison Após entre ces deux choses, la comparaison entre ces deux choses, A comparação entre essas duas coisas, avant la croix, antes da cruz, quelqu'un est mort au péché. alguém é morto pelo C'est-à-dire pecado. masumo, mutu akufa na masumo. Quer dizer, alguém já é morto pelo La Bible pecado. dit tous ont péché et sont privés
de la A gloire. Bíblia diz: todos pecaram, destituídos são da glória de Deus. Après la croix, Mas depois da cruz, nous vivons par le pardon de Christ. nós vivemos pelo perdão de Cristo. Avant ekulusu ya Yesu Kristo, Antes da cruz de Jesus Cristo, moto aza moto ya kokufa. a pessoa é um ser morto. Ce n'est pas la mort physique Não é maintenant, a morte física, mais d'abord c'est la mort mas spirituelle. é a morte espiritual. Moto nyonso aza na Yesu te Todo kati na ye, aquele que não tem Cristo il nele, est mort ele é spirituellement. morto. Mais après avoir reçu Christ, Mas depois de receber o tu passes Cristo, par la croix de Jésus. você passa pela cruz de Tu Jesus. reçois la vie Você recebe a par vida le pardon de Christ. pelo perdão de Cristo. Deuxième chose, A segunda coisa, un être humain qui n'a pas encore passé par la croix alguém que ainda não passou pela cruz demeure maudit, permanece amaldiçoado. maudit par Dieu, Amaldiçoado por maudit par Deus. sa famille, Amaldiçoado pela sua maudit par família. ses ancêtres. Amaldiçoado pelos seus ancestrais. Malédiction nyonso ya famille, Todas as maldições da família. malédiction nyonso ya mboka oyo. Todas as maldições do país em que você vive. Kanda ya Nzambe eza likolo na yo. A ira de Deus está sobre si. Soki nanu Yesu akoma kolo ya bomoi na yo Se te. Ele ainda não é Senhor da sua vida. Mais soko yambi Yesu, Mas quando você tu aceita Jesus, acceptes l'œuvre de la croix. você aceita a obra da cruz. Maintenant, tu es passé par la malédiction Você passa da maldição et tu deviens une personne bénie. e você torna-se uma pessoa abençoada. Mon frère, ma soeur, Meu irmão, minha non, irmã, peut-être ça libakou, mais laisse-moi vous dire, eu vou te fazer tropeçar, mas deixa-me te il n'y dizer. a aucune malédiction, je le répète, aucune malédiction Não existe nenhum tipo de maldição pour celui qui est en Jésus-Christ. para aquele que se encontra em Ça Jesus. n'existe pas. Não existe. C'est un faux évangile. É falso De evangelho dire à un chrétien, tu es maudit de par ta famille. dizer a cristão que tu és amaldiçoado pela Tu sua vis sous les família. envoûtements de ta famille. Você vive sob a dominação da sua Ça família. n'existe pas dans la nouvelle alliance. Não, isso não existe na nova aliança. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul. A Bíblia fala, Il confirmando dit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 1. dizendo no livro de Romanos 8, Il y a donc maintenant, não existe le agora, verset 2, il y a donc maintenant, não existe c'est-à-dire agora. avant les salariés. Isso quer dizer que havia antes, mas agora, como você está em Cristo, Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. não existe agora nenhuma condenação. Aucune condamnation Nenhuma condenação pour ceux qui sont en Christ. para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Raison pour laquelle j'ai dit, Por isso é que eu digo, si você não tem Cristo Jesus, tu n'as pas reçu Jésus, se na realidade você ainda não recebeu Jesus, c'est normal que ma malédiction familiale é nous libère. normal que a maldição da família te C'est persiga. normal au vivre la maladie, É normal que a mesma doença continue a te incomodar, é mais muito si normal. réellement la croix de Jésus a Mas se impacté ta vie, verdadeiramente a cruz de Jesus impactou a sua ce vida, n'est pas normal não é normal pour un enfant de Dieu para filho de Deus de vivre sous la malédiction. viver sobre a maldição, Malédiction familiale, maldição familiar, malédiction du pays. maldição do Je país, ne sais pas quelle sorte de federal. malédiction qui peut Não exister. sei que tipo de maldição Ça existe. n'existe pas dans l'évangile de la grâce. Ela não existe no Evangelho da Graça. Un chrétien n'est plus sous la malédiction. Cristão sobre a maldição. Parce que la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation. Porque a Bíblia diz que não há nenhuma Il condenação. y a d'autres versets pour que la mauvaise interprétation. Ceux Há versículos que você não precisa qui interpretar. disent que la condamnation est exagérée. Se a Bíblia fala que não existe condenação, é porque não existe. Qui te prêche que tu es maudit si tu as reçu E Jésus? quem é que te prega que tu és maldito se você já tem Qui te dit Jesus? que tu vis sous les malédictions de ta famille si réellement tu as Christ? Quem diz que você vive na maldição se na realidade você tem Cristo? Dans la zone de Misayo, il faut le cas de délivrance à délivrance parce que vous allez la sauver, vous allez la guérir si réellement tu as Christ en Quem toi. te faz crer que você tem que passar pela libertação se na realidade você tem Cristo? Donc si tu vis les malédictions Se jusqu'aujourd'hui, você vive a maldição mon até frère,
Ma soeur, irmão ou tu dois irmã, d'abord chercher à réparer avec Dieu. você primeiro tem que procurar Tu reparar dois com Deus. d'abord réparer ta vie avec Jésus Você tem que reparar a sua vida com Jesus. afin que l'évangile ait impacté. Para que o Evangelho venha impactar a sua Parce vida. que la Bible dit, Porque a Bíblia diz Jésus a livré en spectacle que Jesus livrou em les espetáculo condamnations, as les condenações, envoûtements, as les dominações, malédictions. a maldição. Jésus a dépouillé un mot de Koulousou, E Jesus tirou o seu poder a da cruz. livré un mot en spectacle. E ele livrou os espetáculos. Qui t'a dit que Jésus a laissé d'autres choses pour que yo ole kanango? E quem que disse que Jesus deixou ainda alguns laços para que você Alors, passe si tu por crois à lá? ça, c'est-à-dire que tu crois que l'œuvre de Jésus est Se incomplète. você crê naquilo, você não acredita que a obra de Jesus é Oh, l'œuvre incompleta. de Jésus est incomplète. A obra de Jesus não é incompleta. Nous faisons ça dans Bisso O de que nos falta hoje c'est de croire à l'œuvre totale. é a crença na obra Biso de bakristo Jesus. tondimaka te que Yesu akobikisa Nós, os biso. cristãos, não acreditamos que Jesus pode nos salvar. Malgré toza ebele toyondima na biso te. Apesar que estamos aqui, muitos não acreditam. Mais l'évangile est simple. Mas o Evangelho é simples. Quand apôtre Paul abondeli mpo na Géolio na kati ya prison, Quando o apóstolo Paulo fez a oração, ndeko wana ave kobatela prison azobanga alobi baprisonnier bakimi alinga miboma. aquele irmão que ficava nele queria se matar, estava com Apôtre Paul medo. abi te komiboma te. O apóstolo Paulo disse: não se Moto mate. akimi te biso nyonso toza. Ninguém que fugiu, todos nós estamos Akimi mbango aqui. ya mibwaki na sama kola Paul. Ele foi e se lançou aos pés do Alobi Paulo. nasala nini mpo na Disse: o que vida. eu tenho que fazer? Apôtre Paul ayebisaki ete O apóstolo Paulo disse a ele: kotokota não. na une semaine ya bapriere ya Nós chaque temos que prière. entrar uma semana de jejum e Kotomata oração. na na ngomba Benfica. Nós temos que subir no monte do 10 Benfica. jours sans manger wandomela 10 mai. dias sem comer, só vai beber água de Ntango noite. kokita nde okozwa E quando lukolo. você descer, serás liberto. Não. Paul lui a dit O apóstolo Paulo disse: simplement simplesmente, crois au Seigneur Jésus-Christ creia em Jesus et tu Cristo seras sauvé. e você será salvo. La Bible continue, cet homme-là a été sauvé. A Bíblia diz que esse homem foi salvo. Est-ce qu'il est passé par de Será délivrance? que ele passou na libertação? Loin de là. Longe Il y disso. a d'autres choses, tout comme cet évangile compliqué. Há certo tempo em que nós Parce que complicamos tout ce o que va créer, Evangelho. c'est pour lier pour la terre. Porque nós não queremos Vous savez, aprender la Bible, a Bíblia. si tu ne prends, tu lis pas, tu comprends pas la parole de Se Dieu, você não lê, não medita, não on compreende a palavra de peut jouer Deus, avec vos vies. podem brincar com as On suas peut vidas. manipuler des prédications pour faire croire As pregações podem ser manipuladas só qui para sont te en dehors de convencer. la vraie évangile. Mas na verdade eles se encontram Le fora do salut Evangelho. d'abord, c'est au nom de Jésus. A salvação, em primeiro lugar, está no nome de Jesus. Alors la question, A questão é: est-ce que délivrance est à ma vie? será que a libertação é ruim? Je crois que quelqu'un déjà a ça dans sa tête, n'est-ce pas? Eu acho que alguém já En train tem de isso. aussi, nous allons avouer, si quoi? Irmão Doris, você está falando Ma assim grande question dans la agora, délivrance, c'était já não posso ser libertada. bien-aimé dans le Seigneur. Amado ao Senhor. Ceux qui restent après avoir reçu Jésus dans sa vie, Sim, depois que você receber Jesus na sua vida, c'est ce que je vais expliquer ça d'une manière simple pour que vous compreniez avec un exemple. eu gostaria de explicar de uma maneira simples para que todo mundo entenda. Lorsque, dans Mboka, par exemple, aux États-Unis, Quando nos Estados Unidos, por j'ai exemplo, regardé ça dans un documentaire, eu assistia num documentário, bazana basoda ya frontière, eles têm soldados que ficam nas fronteiras, si bazana bakati ya banque, outros estão nos bancos, vérifiaka de manière à ce que faux dollar écoute en États-Unis. verificam para que o falso dólar não entre nos Bango Estados bazala Unidos. formé pour yango. Eles foram formados para Alors, aquilo. qu'est-ce qu'on les a enseignés? O que é que eles foram On ensinar? les a passé du temps à étudier le vrai dollar. Eles foram levados tempo a estudar Donc, o basala verdadeiro ba dólar. année ya koyekola kaka vrai dollar ezalaka ndenge nini. Eles ficaram muitos anos aprendendo o Ils verdadeiro n'ont pas eu le temps dólar. ya kolakisa bango po oyeba vrai dollar na fo tala fo ezalaka boye vrai ezalaka boye. Eles Non, não non. tiveram tempo de lhes mostrar o falso dólar. On les a juste enseigné comment est le vrai dollar. Eles simplesmente passaram na aula de conhecer o Et verdadeiro dans le dólar. documentaire, bazolakisa que c'est tellement facile pour la basoda, on va détecter faux dollars sans faire des E no efforts. documentário diziam que é fácil eles detectarem o
Tellement ailleurs pour la vraie dollar malam. Como ele teve muito tempo de Ce qui aprender a a un faux dollar à Simba. Se lhe passar um falso dólar, On a besoin de la appareil. ele não precisa de aparelhos, ele consegue detectar. C'est un faux dollar. E este é um falso De la dólar. même manière dans la vie chrétienne. É da mesma forma com a vida Vous savez, cristã. quand tu deviens un enfant de Dieu, Quando você se torna filho de il Deus, y a un travail à faire. há trabalho a se C'est fazer. que tu dois de plus en plus s'approcher du vrai qui est Dieu. Você tem que se aproximar dia após dia da Mais verdadeira. c'est pour ça là qu'on s'éloignait petit à petit vers des choses qui est faux, des choses de malédiction de la loi de la famille. Você precisa se aproximar dia após dia do verdadeiro costume, assim você vai se Soko afastar. yamba Yesu na vie na yo. Se você aceitou Jesus na sua vida, Tu ne vis pas dans la vie de prière. você não vive na vida Tu de ne vis pas oração, dans la méditation. você não tem na vida da On meditação, s'approche chacun ensemble. você não se aproxima dele. L'oppression du diable, le diable ne plie en toi, mais l'oppression doit continuer pour A agir. opressão do diabo estará a seguir a La sua plupart vida. na biso tozo vivre ba oppression parce que toza mosika ya Nzambe. A maioria parte de nós vivemos na opressão do diabo porque vivemos longe de Écoutez Deus. bien aimés dans le Seigneur. Ouça, amado Je donne la Senhor. réponse. La vraie délivrance, A verdadeira libertação c'est de se rapprocher de Dieu, c'est tout. é somente você se aproximar a Deus. Si tu es ici, tu es dérangé par les Se emboutements de você famille. está aqui, está sendo perturbado por Tu es alguma ici, coisa tu es da sua dérangé, je ne sais família, pas quoi. você está se perturbado por alguma coisa Avec beaucoup d'humilité, je te com prêche. toda humildade eu te prego. Approche-toi de Dieu. Aproxima-te simplesmente a Deus. Aime plus Dieu. Aime la Ama mais a présence de Dieu. Deus, ama mais a Aime les presença choses de de Deus. Dieu. Ama as coisas de Deus. Intéresse-toi de Dieu. Interessa-te nas obras de Tu Deus. seras libre sans faire de Você effort. serás livre sem passar pela libertação, fazer algum esforço. Est-ce que mutu moko azoyoka? Será que alguém me ouviu? Plus ozopusana na Nzambe, Mas você se aproxima plus deles, baekai ezokweya. mas as camas caem da sua Il n'y a pas une vida. meilleure délivrance oyo eleki moto kosaproche ye moko. Não existe melhor libertação do que a pessoa se aproximar On de peut Deus pela prier presença sur de toi. Deus. Podem orar a qualquer Après, pessoa. on va Podem te fazer Ma imposição matéria, de eu mão. te falo uma Podem vez. subir das suas Bato ata costas. bakundi oyo na Podem te motu. colocar os cotovelos na Bakoli oyo cabeça. bafuta nzoto Podem te mobimba. pôr azeite em todo Mais o soki corpo. yo moko, Mas se você tu n'as pas encore la vie, l'amour de s'approcher não tens de aquele Dieu, amor de se aproximar a Deus, tu n'auras pas ta délivrance. você não terá na sua On peut libertação. continuer pour la Você vai continuar sendo carne Parce da que libertação la de meilleure Deus. délivrance, Porque a melhor c'est ce que libertação l'évangile de la grâce nous prête. é o evangelho da graça que está sendo C'est de pregado. s'approcher de Dieu. É se aproximar a C'est Deus. de s'approcher de Dieu. É se aproximar a Deus. Bien-aimé dans le Seigneur, Amados ao Senhor, n'accepte pas tout aujourd'hui. não aceita tudo hoje. Et la sagesse, Tenha sabedoria, l'intelligence, a inteligência, l'esprit révélé, o Espírito reavivado. avant de pratiquer une chose, Antes de praticar alguma avant coisa, de croire à quelque chose. antes de crer em alguma Apôtre Paul coisa, o azoloba, apóstolo Paulo já bino dizia, bakagalate bobandaki bien. vocês, os da Galácia, começaram a Nana ver waloki bino. quem é que está Pour que de buscando mélanger Yesu na a fim de pratique. que vocês misturem Jesus com as En d'autres práticas. termes, celui qui mélange Jésus avec des pratiques, Outra forma falando, aquele que mistura Jesus com as il práticas, est maudit. ele é amaldiçoado. Terme nous avons utilisé anathème. O termo que está sendo usado Il é y a ici anatema, malédiction. que significa maldição. Tous ces hommes-là qui prêchent des pratiques-là ajoutées avec le nom de Jésus, ils sont maudits. Todos esses que pregam práticas misturadas com o nome de Jesus são Ce n'est pas moi qui dis, amaldiçoados. c'est l'apôtre Paul, donc c'est la Não parole de ele Dieu. disse a palavra de Et à Deus. chaque fois que quelqu'un fait cela, croit cela, il vit dans la malédiction. E todas as vezes que você vê alguém fazendo isso, ele já Ce n'est pas l'évangile que les apôtres ont prêché. Não é o evangelho que os apóstolos Ce n'est pas la vraie pregaram. évangile. E também não é o verdadeiro Ils sont evangelho. dans la malédiction. Eles estão na Parce maldição. qu'apôtre Paul azoloba, Porque o apóstolo Paulo está même à dizendo, Naï Moko, mesmo se eu próprio Naï Paulo n'a pas mis le contraire à ma table. fiz pregar o contrário dessas Mas palavras, à la maudit. que eu seja anatema, Bom, mas vamos amaldiçoado, sérieux, bien-aimé. essas coisas são Ce n'est pas sérias. des choses à prendre dans les aventures. Não são coisas de levar na brincadeira.
brincadeira, La na vie besteira. chrétienne est simple, je le A répète. vida cristã é simples. Reçois le Seigneur Jésus dans ta vie. Receba Jesus na sua vida. Marche selon la parole de Dieu. Ande segundo a palavra Tu de Deus. vivras la grâce de E Dieu. você viverá a graça de Ce qui Deus. n'a de comité, Se ainda não chegar, c'est juste question il y a temps. é somente questão do Tu n'as tempo. pas lu l'histoire d'Habakkuk. Será que você não leu a história de Habakkuk Habacuc? dit quoi? O Habacuc disse Même si que, ça tarde, mesmo se tarda, je suis ici eu dans mon estou aqui poste. no meu posto. Ce qu'elles ont oublié, la question c'est Mesmo que se ça maudit. estiver atrasado, quer dizer, Si on a guéri dans la maladie, la question que Dieu est se maudit. você ainda não está curando, quer dizer que você é Dans la vie amaldiçoado. Não. chrétienne, il y a ce qu'on appelle la patience, le Na fruit de vida l'esprit. cristã, tem aquilo que nós chamamos de paciência. Ce qui m'a envoyé aussi, matin, la question que tu as ça Se as c'est. coisas não estão a dar certo, não significa ausência de Vous ne Deus. savez pas que Dieu nous fait aussi passer par des épreuves. Vocês não sabem que Deus também nos faz passar por Comment on provas. nous fait croire aujourd'hui que si les gens ne marchent pas, c'est toujours les démons, Por c'est que toujours nos les mauvais fazem esprits? crer que essas coisas hoje não dão certo, é somente espírito Est-ce que maligno? Dieu va te faire une épreuve? Será que Deus não coloca ninguém na prova? Est-ce que Dieu va l'extraire dans la vallée de Batate? Será que Deus não leva alguém nos vales dos casos? David, du coup, tout l'homme selon le cœur de Dieu. Davi, o homem segundo o coração de Il Deus, passe dans les moments difficiles. ele passou nos momentos Il dit, difíceis. même si je marche dans la vallée de Ele l'ombre, disse que mesmo que eu andar no vale da sombra da quel que morte, soit les années, mais il marchait dans la vallée de l'ombre. apesar da posição dele, ele Donc comment aujourd'hui on nous fait croire que quand tu passes des moments difficiles, c'est toujours les démons, c'est toujours les babaliens, c'est toujours je ne sais pas quoi. Mas por que que hoje nos fazem acreditar que quando você passa mal é demônio, são laços? Si tu as Christ en toi, Se você tem si Cristo, tu obéis à la parole de se Dieu, você obedece na palavra quand de tu traverses Deus, des moments quando difficiles, você atravessa momentos difíceis, considère ça comme des épreuves. considera isso como Et à prova. chaque épreuve, E em cada prova, il y a une récompense. existe uma recompensa Au de moment Deus. opportun. No momento Quand on oportuno, obtient les macros, ça là, il y a Deus vai se levantar. Mais comment on nous fait croire des choses qui n'est même pas dans la Bible? Nous croyons Mas à como é cela. que nos fazem crer em coisas que nem sequer estão escritas na Et de Bíblia? tel évangile, ça pour qui bisabi sommes aussi qu'à Nzambé. O tal evangelho nos afasta da presença de Deus. Aujourd'hui, il suffit que quelqu'un parle de délivrance, parle de démons. Hoje é suficiente que uma pessoa fale de libertação de On va demônios. voir comment les gens vont donner de l'argent. Vocês vão ver como eles On va voir comment est-ce que les dinheiro. stades seront pleins. A sala Parce que estará même les bisous chrétiens le E louent. mesmo nós, Vous allez m'amener ma caméra, c'est bien, ça m'a queremos fait. ouvir aquilo que agrada aos Mais nossos ce qui est ouvidos. vrai, Mas o l'évangile, que é verdadeiro peu evangelho, de gens donnent de l'intérêt. poucas pessoas se interessam. On vous prêche que Jésus. Nos Vois Jésus. tratam de Jesus. Voyez Jésus. Vocês veem Jesus. La Bible dit, A hein, Bíblia diz. il est le seul, le médiateur. Il n'y en a pas deux. Ele é o único Il est le mediador. seul médiateur. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Est-ce que c'est difficile de Será que croire é ça? difícil de entender isso? Pourquoi vous croyez que Jésus, ma grâce à médiateur, il faut te mélanger dans l'îlot? Por que vocês acreditam, apesar de ele ser mediador, Ça, c'est quelle sorte de foi de chrétien? Que tipo de cristão somos nós? Le O christianisme, cristianismo c'est Christ seulement. é somente Cristo. Les autres, ce sont la réponse de l'amour. As outras coisas, as outras práticas são respostas do amor. Bien-aimé dans le expressão do Seigneur. amor. Amado ao Laisse-moi Senhor, vous dire, deixa-me vos de dizer, plus en plus, dia após nos églises dia, sont bima na vraie. as nossas igrejas fogem da verdade. Nous bima na vraie évangile. Nós fugimos do verdadeiro Et ça, nous evangelho. attirons des malédictions sur nos vies. E com isso nós atraímos maldição nas nossas J'interdis vidas. l'église de Dieu. Eu proíbo a igreja Ne de donne pas à Deus. ton oreille à n'importe quelle Não prédication. tenha o seu ouvido em qualquer pregação. Surtout les gens par WhatsApp, Internet, c'est Ainda mais YouTube. hoje as internets. Tozo yoka makambo ya ndenge na ndenge. Nós ouvimos de Il y a même des gens qui laissent leurs propres églises Há pessoas que deixam mesmo as suas pour aller donner la tête à un individu, à moi, na TV, à prier pour para Naïe. dar ouvido a uma peça de alguém que ele viu na Parce qu'il televisão para parle orar bien, il por fait ele. des délivrances. Porque ele fala da libertação, Il fala fait des da miracles. libertação, ele faz Tu milagres. sors dans ton église, Você sai da tua aujourd'hui, tu igreja. ne peux pas savoir. Você Rien pega du a tout sua quitter. cabeça e dá na sua Nenga parler évangile pour tout le monde à Da terre. maneira que ele começou o evangelho, você Nenga parler nem église, sabe. on est limité. Quando ele começou naquela igreja, você nem Aujourd'hui, tu sabe. n'as pas pensé à Você tirer ma boca. pega a sua cabeça e dá para ele Ton pintar. pasteur va caminer, on va y éviter. O meu pastor nem sequer está informado. Merci. Obrigado. Des malédictions. As Olha, maldições Rosacuna. que você receberá Olha, virá. Lucas, eu vou prier por Você ela. vai procurar quem orar por si.
Parce que mon kilomètre, les autres qui Porque do jeito que o mundo même está les hommes avançando, ont leurs problèmes. mesmo os homens de Deus têm Dans la nuit, problemas. de devant mon attend, il y a pas mon cambicon de la pour la nuit, il dit papa, n'a pas de problème, hein. Daqui a pouco vamos chegar no tempo que você chega Então, aqui mas não e vai diz, andar igual o total aí. o líder vai te responder também tem os meus próprios problemas. Parce que le monde est de plus en plus mauvais. Porque o mundo dia após dia torna-se mal. Vous devez connaître la vérité Vocês têm de que Dieu. conhecer a verdade. Jésus a dit, Jesus vous disse, connaîtrez la vérité. vós conheceis a Et la verdade. vérité vous E a verdade vos libertará. Si tu ne connais pas la Se vérité, você não conhece a tu verdade, seras dans les ténèbres. você estarás nas Tu trevas. seras dans l'ignorance. Você viverás na ignorância. N'importe qui a ressenti na yo. Qualquer um vai somar de ti. Na muto azaka na 2 versets, 3 versets, le quoi yebi koloba osakana na yo. Uma pessoa que tem domínio de 2, 3 versículos vai brincar Mais com quelqu'un qui connaît la Mas vérité, alguém que conhece quelqu'un qui tem a écoute la verdade. vraie A évangile, pessoa que ouve o ne se verdadeiro laisse pas par evangelho n'importe qui. não deixará seu Qui ne ouvido croit pas n'importe quoi. Ele não crê. Ah, mais la ramion sauté. Ele não Mais la ramion engole tudo. sauté. Ele não engole Il tudo. faut y avoir l'esprit de discernement. Nós temos que ter o espírito de Nathan, il y a discernimento. beaucoup de faux qui prêchent. Neste tempo existem muitos Ne pensez pas que tout le monde falsos qui paye l'argent, qui passe à la télé, il prêche, il est dans le vrai. Você não pensa que todos Beaucoup aqueles que pregam são na verdade, é sont mentira. des faux. Beaucoup. Muitos são falsos. Ne donnez pas l'oreille à n'importe qui. Não dê os seus ouvidos a qualquer um. C'est ce que l'apôtre Paul pleurait. É isso que Il fazia dit, non, chorar mon o apóstolo papa qui est Paulo. bien. Dizia, você está na Nana Loki Dino. Quem é que vos... Nana Loki Quem é que Dino. está nos dominando? Qui vous a maudit? Quem é que está nos Botika amaldiçoando? l'évangile, il y a solo. Para deixar o verdadeiro Botika evangelho. l'évangile de la grâce. Deixar o evangelho da Pour qu'il graça. écoute un faux Para évangile. que vocês mergulhem no falso evangelho. Bien aimé dans le Seigneur. Amados ao Imaginez, Senhor. frère, on a pris un exemple. Mais c'est soit polo. Je lui ai vu, soit polo, papa. Et vous serez en paix Allez, avec on chef. raconte partout, ça va polo. Onde quer que você vai, leve a t-shirt. Asokola on na mutu so ita Ele wetani só be ka lava uti de ya noite, de obimate. manhã, se não secar, ele não vai Mais sair. na esoka bimi sa polo wana. Seu espírito tem trabalho que se ele sair, Ah, ça, l'accident, makambo ele vai kosimba te. fazer o acidente, Vive as dans la coisas não vão dar certo na vida. Não Mais dará il est à certo. l'église, il prie. Mas ele vem à igreja também e ora. Beaucoup sont ici sont comme ça. Muitos aqui também Ils ont des são choses assim. dans des maisons. Tem esse tipo de prática. Ils ont des nas choses suas qu'on leur a dit, casas. garde ça. As pessoas dizem, olha para isso. Eh ben, di baka nango ko lega mutu ko ba Yesu. Eles creem naquilo mais do que o nome de Vous Jesus. êtes dans le faux. Vocês se encontram na C'est un na faux mentira. évangile. É falso Moi, mon travail, evangelho. c'est de dire la vérité. É o meu dever é falar a Car c'est la verdade. vérité qui a Porque franchi. somente a verdade Jésus a dit, liberta. il est le chemin, la Jesus vérité disse et la que vie. ele é o caminho, a verdade e a vida. Moi, je suis parmi les gens que Jésus continue à donner la vie pour parler de la Eu vérité. sou entre as pessoas que Deus dá vida para anunciar. C'est ce que je a viens de vous palavra dire de ce Deus. matin. E o que eu acabei de vos dizer na manhã Si de n'a pas hoje, chamoté maintenant, elle a dit que c'est la até no vérité. meu coração, Je crois que c'est la vérité. eu creio que é verdade. Même les anges de Dieu Mesmo os anjos qui sont dans ces lieux estão neste sont lugar. d'accord avec moi que c'est ce que Eles je viens estão de de dire. acordo com aquilo que eu C'est ce acabei que de les dizer. apôtres ont prêché. Aquilo que os apóstolos C'est ce que nos pregaram. pères ont prêché. Aquele que os nossos pais C'est pregaram. ça la vérité. É essa a C'est verdade. l'évangile que le peuple de Dieu doit E écouter. é esse o evangelho que o povo de Deus tem Que la comigo. batika vous allez manipuler Para que dans ma deixem de fausse ser fête. manipulados pelos Batika falsos vous allez profetas. manipuler dans ma fausse Deixarem de passion. serem manipulados pelos Il y a le falsos pastores. salut à auquel nous Existe devons, salvação somente. par lesquels nous devions être O sauvés. nome que pode nos ser Seul salvos. le nom de Somente o Jésus-Christ. nome de Jesus Que le Cristo. Seigneur bénisse O sa Senhor parole. abençoe a sua palavra. Merci.